Muito bom dia, gente. Desculpem a brincadeira. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente, no capítulo 25, itens 6, 7 e 8. Observai os pássaros do céu. Bom, de novo o velho problema do dinheiro. Meu Deus do céu, como a gente tem que se debater com isso, porque ao longo da humanidade, meu Deus, a gente vê situações assim tão graves, tão pesadas, tão difíceis por conta desse bendito dinheiro. Então, alguns querendo tirar dos outros, os outros querendo se aproveitar de outros, mas muitos, na maioria das vezes, querendo se beneficiar com os recursos. Tem alguns que chegam até o ponto de pedir, né, fazer preces pedindo muitos recursos, muito dinheiro, dizendo que a partir daí vai fazer a caridade, vai praticar o bem, vai ajudar as casas. Isso me lembra uma mensagem do Humberto de Campos, que era do João Mateus, a ficha. Não sei se vocês já viram essa mensagem, é do Chico Xavier, a ficha, e o João Mateus então tinha esse problema. Ele trabalhava, militava na casa, fazia os trabalhos dele, só que ele não colaborava com nada, apesar de ser muito, muito, muito rico, não é? E um dia ele teve um sonho curioso, porque nesse sonho ele começou a observar que pegaram uma pasta dele e tiraram a ficha dele. Aí falou o nome dele, João Mateus, papapá, casado, bem casado, né? Tantas palestras tinha ouvido, tantas coisas tinha realizado e tal, e tal, e tal. Quanto que ele tinha doado para caridade, né? Essas coisas que a gente fica sabendo na nossa ficha quando a gente chega do lado de lá. E aí o que acontece? Acontece que quando foi chegando, né, algumas informações assim mais fortes, ele acordou. Aí depois que ele acordou, ele pensou assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar com a vida desse jeito. Aí ele visitou a casa, os trabalhos sociais da casa, alguns trabalhos estavam sendo reformados, construídos, aí ele foi lá, olha, pode ir amanhã lá no meu escritório que eu vou te dar um cheque, vai lá amanhã que eu vou te dar X de valor, pode deixar que eu vou resolver esse problema aqui da casa, vamos trocar o telhado, vamos acontecer. E aí fez aquela promessa lascada para todo mundo, pro dia seguinte todo mundo ir lá para pegar o dinheiro com ele, porque aquele sonho tinha sido muito revelador para ele. E aí o que aconteceu, Paulão? O que aconteceu no dia seguinte? Ele acordou morto, meu Deus do céu, não conseguiu fazer nada. E aí fico pensando na tristeza que deve ser para o espírito, porque esses dias para trás, conversando aqui em casa, nós chegamos à conclusão que a gente vai se aborrecer muito com relação ao nosso patrimônio, né? Que é 2 caixas de sapato, uma vassoura e uma pá. Agora eu fico pensando nessas pessoas que têm muito patrimônio, como que elas devem se afligir no outro lado da vida, porque vendo os seus herdeiros se degladiarem com isso. É um problema. Quem já teve esse problema, quem já militou na área jurídica com isso? Às vezes os herdeiros brigam por bobagem, abajur, cortina, essas coisas. E a lição de hoje está dizendo para a gente justamente sobre isso, é o cuidado que nós temos que ter. E ele dá um paralelo para a gente, ele faz a gente observar os pássaros no céu. Aí você pensa, meu Deus do céu, como que esse monte de bicho na terra sobrevive? Eu estava passando esses dias no centro da cidade, todo dia praticamente eu vou lá no centro, mas estava passando e aí na hora do almoço, e você vê aquele mundo de bar, de restaurante, fazendo aquelas comidas, cada um tem um cartaz, cada bar tem uma comida, oferece um tipo de comida, aquele mundo de salgadinho, todos eles têm aquele mundo de salgadinho. Aí você vai no shopping center, na parte de alimentação, você vê aquele mundo de gente, aquele mundo de restaurante. Aí você pensa, meu Deus do céu, como que pode, meu Deus do céu, fazer tanta comida assim, ter tanta comida para servir tanta gente assim? E aí a gente fica pensando nos bichinhos, né? Nos passarinhos, nos animais que vivem aí de forma selvagem, de forma natural. Como que eles vivem, meu Deus do céu? E aí Jesus fala assim, olha, presta atenção, meu Deus do céu, mas como você é pequenininho ainda,
você está pensando em ajuntar dinheiro para quê? Para deixar para os herdeiros, para depois você ficar do outro lado da vida lá, anos e anos e anos, aflito com aquilo? Quem já não passou numa casa mal cuidada, abandonada, que tem briga de herdeiro, aquele negócio fica parado lá anos e anos, o progresso chega ao redor e a casa fica lá, estragando muitas vezes, porque os herdeiros não conseguem se entender, não conseguem pôr aquilo para frente, não é? Bom, não acumuleis tesouros na terra, meu Deus do céu, e como a gente gosta de acumular, como a gente gosta. É claro, ter uma quantia de previdência é uma coisa absolutamente louvável e justificável e compreensível, é óbvio que é compreensível. Mas de vez em quando a gente vê pessoas assim, com aquela ideia de milhares e milhões e milhões e bilhões para uma vida que vai durar poucos anos, vamos dizer 100 anos, não é? Vocês já pensaram quantas eras já passaram na Terra, né? Você vê o século passado, já está tão longe para a gente já está tão perto do próximo século, e a gente já está chegando, a maioria de nós mais de 60, nós já estamos chegando no momento que a gente vai ter que desencarnar. E aí fica pensando, todos esses recursos, essas pessoas pensando nisso o tempo inteiro, às vezes com idade avançada, aquela preocupação de ter, de fazer, de acontecer. Porque Jesus estava certo quando dizia o seguinte: aonde você colocar o seu coração, aí vai estar o seu tesouro, não é? Vejam, nós temos também nesse sentido, né? Você vê que Jesus nasceu pobre, morreu pobre, não teve nada durante a vida inteira. Claro que nós não somos Jesus e nós precisamos de alguma coisa, óbvio que nós precisamos, né? Mas ele deixou um exemplo dizendo assim, o mínimo possível, necessário. Outro dia fiquei tão aflito porque eu vi um espírito falar assim, através de uma leitura, de que o nosso necessário já é um supérfluo. Você pensa assim, meu Deus, é verdade, o nosso necessário já é um supérfluo. Que coisa, não? E a gente pensa que está fazendo pelo necessário, no fundo a gente está fazendo pelo supérfluo. Então, é importante de vez em quando a gente parar um pouquinho e pensar, quanto tempo tenho de expectativa de vida? 20, 30 anos? Quanto mais ou menos eu posso precisar para esses 20, 30 anos? O que é que eu vou, como que eu vou destinar as nossas coisas, as minhas coisas? Para que lado eu acho importante resolver essas coisas? Tive um filho muito amoroso, muito carinhoso, quero deixar um pouco de recursos para eles crescer, se desenvolver na vida. Maravilhoso, maravilha. Mas será que tudo isso seria necessário para ele? Então, é uma coisa de refletir, porque nós estamos com o coração ainda ligado nessas coisas financeiras, assim, sabe? Um negócio assim forte, deixa a gente preso. A gente vai, trabalha, dá o passe e tudo, mas a gente tem a impressão que aqueles desenhinhos, sabe aqueles desenhinhos que o personagem tem um balãozinho assim, não tem um negócio na cabeça? Então é como se a gente estivesse andando com esse balãozinho toda hora com aquele cifrãozinho assim na nossa cabeça, para tudo quanto é lado. Você vai lá, dá o passe e tal, mas o cifrãozinho não sai de lá. A gente está sempre andando para tudo quanto é lado e o cifrãozinho está lá, o cifrãozinho não sai de lá. Então, a ideia de Jesus é o seguinte: espera um pouquinho, apaga um pouquinho esse cifrãozinho aqui, apaga um pouquinho, veja se você consegue dar um bom andamento nas suas coisas, deixa mais ou menos as coisas encaminhadas, para você poder tirar do seu coração essa ideia, para você pôr coisas novas, coisas boas, sentimentos bons, ações boas no coração. Ele fala dos pássaros, fala da traça que vai, se a gente ficar muito ligado a isso. Vocês lembram lá em André Luiz, tem uma passagem que ele vai socorrer o avô dele, e o avô dele está numa situação triste, crítica, porque ele está defendendo lá um punhado de ouro que ele vê lá no chão, que ele falou, não posso sair daqui, e esse ouro em pó que está aqui. E o André Luiz fala, meu Deus do céu, que ouro em pó é esse? Terra que tem aí, é barro que tem aí, é uma coisa que não tem valor nenhum. E ele só enxergava ouro, todo lugar que ele ia. Ele só recebeu o benefício dos benfeitores porque ele tinha feito uma coisa que foi muito forte para o André Luiz.
Parece que foi ele que financiou a faculdade do André Luiz, ou ajudou ele na faculdade, uma coisa assim, né? E isso fez com que ele ficasse credor daquilo. Aí depois desligaram ele daquilo e ele conseguiu perceber que tudo aquilo não era ouro, não tinha nada de ouro ali, era tudo coisa normal, coisa simples, coisas que não eram nada de ouro. Então, a gente tem esse cuidado para que a gente possa saber, né, que nós estamos aqui, as nossas necessidades vão ser supridas. E agora, só para encerrar, já encerrando, quando o expositor é meio perturbado, ele fica falando isso toda hora, vocês já repararam? Não? Encerrando e não encerra nunca. Ontem eu li uma mensagem sobre desejos do Sinal Verde. Desejos, é o nome da mensagem. E aí eu fiquei pensando, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente nem imagina a força que nós temos. Tudo que nós desejarmos, mais cedo ou mais tarde vai estar perto da gente. Gente do céu, isso é tão complicado. E isso também mostra o seguinte, reforça a passagem de Jesus. Diz assim, por que você está tão preocupado com o que você vai comer, beber, vestir, não é? Poxa vida, se nós temos essa força mental, e aqueles nossos irmãos que estão na rua, meu Deus do céu, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, e aí vai lá alguém e dá um pedaço de pão, outro alguém vai lá, dá alguma coisa para ele comer, ele vai passando a vida. Tem pessoas que estão há 30, 40, 50 anos nessa vida, meu Deus do céu. Então, e a gente, por que nós estamos tão aflitos? Reclama tanto, é o IPTU, é o IPVA, é a escola, é a multa, é não sei o quê. Paciência, vamos pensar em coisas maiores. Aonde estiver o nosso coração, aonde estiver o nosso pensamento, lá nós estaremos também, tá certo? Deixa o banco para os banqueiros. Agora, só para encerrar, só para encerrar agora, aqui em São Paulo viveu um banqueiro que era também muito sovino. Ele desencarnou e viu as coisas do outro lado da vida. Ele falou assim, olha, eu vou voltar para a Terra e vou ajudar todas as pessoas que ajudam os moradores de rua. E aí ele é uma espécie de mentor maior, né? Que não deixa as entidades que trabalham na rua ter nenhum tipo de deficiência, de dificuldade ou de suprimento. Então, ele reconheceu isso talvez um pouco tardiamente, mas ele também trabalha para isso. Confiemos e amemos, é isso que nós precisamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.